Bom momento a todos. Hoje a gente vai continuar o nosso raciocínio sobre a questão da evolução do pensamento econômico, da história do pensamento econômico, e eu quero retornar um pouco ao que a gente falou anteriormente, que é a questão do liberalismo. Os liberais diziam que, deixado o mercado deixado livre, ele automaticamente, sem ação do Estado, construiria o melhor dos mundos. E essa era a promessa. O problema é que com o passar do século XVIII, com o passar do século XIX, por exemplo, na Inglaterra, que era o país mais rico do mundo, o que acaba acontecendo é a construção de uma gigantesca miséria. Ou seja, Londres era um local sujo, feio, em que as pessoas moravam naquilo que a gente chama hoje, em português, né, de cabeça de porco. Então você tinha de um lado um número gigantesco de pessoas praticamente na miséria, e do outro lado um número minúsculo de pessoas muito, muito ricas. Além disso, havia o trabalho infantil. Era muito comum as crianças com 6, 7, 8 anos irem para a fábrica e terem jornadas de trabalho que na época chegavam a 10, 12, 15, 14, 16 horas por dia. E aí a questão que você se pergunta é a seguinte: não, mas olha só, isso é desumano. Uma criança de 10 anos trabalhando 14 horas por dia, o número de pessoas acidentadas devia ser muito grande. E era. O número de crianças acidentadas era muito grande. E era. Mas veja, não existia previdência. Se a pessoa se acidentasse para ter uma ajuda, porque o Estado não deve intervir na economia. Não existia legislação trabalhista, porque a ideia é que somos livres e iguais, e livres e iguais deveríamos, obviamente, respeitar o contrato. O problema que começa a ser colocado é que, na verdade, o poder não é simetricamente distribuído na sociedade. O que acontece é que nós temos um poder diferente para os diferentes tipos de pessoa. Normalmente, o patrão tem mais poder que o empregado. E acaba, qualquer um aqui que trabalha sabe do que eu estou falando, que o empregado é obrigado a engolir, às vezes, um monte de sapo no dia a dia para poder manter o emprego dele. Então não somos exatamente iguais. Existem pessoas que têm mais poder na sociedade e podem impor a sua vontade. Assim como também não somos exatamente livres. Essa ideia de que, não está gostando do seu trabalho aqui, vai para outro lugar, não é tão simples assim. Porque a gente sabe que existe desemprego, a gente sabe que existe uma série de outros problemas que fazem com que fique muito difícil você sair de um trabalho e ir para o outro. Não é tão simples assim. Então, se não somos exatamente iguais na questão do poder que cada um tem, se não somos exatamente livres, porque nossas decisões são muito limitadas por problemas econômicos e coisas assim, se isso é uma verdade, então há a possibilidade de algumas pessoas exercerem o seu poder e, com isso, abusarem de outras, da pobreza, abusarem da dificuldade e da fragilidade dos outros. Então você passa a ter crianças de 10 anos trabalhando 14 horas por dia. E isso que hoje seria inaceitável, naquela época era aceitável no sentido de que não pode haver uma legislação trabalhista que limite isso. Porque isso seria uma intervenção do Estado na economia que só faria mal. Então as pessoas trabalhavam 6, 7 dias por semana, 14, 15, 16 horas por dia. E as pessoas trabalhavam sob condições muito ruins, porque também não tinha nenhuma regulamentação de como as máquinas deveriam ser para ser mais seguras. Porque o Estado não pode intervir na economia e criar uma regulamentação que vai atrapalhar ali o empresário. Então, de um lado, a gente começa a ter a proliferação do trabalho infantil. Digita aí no Google, vai lá no Google e digita assim: trabalho infantil Inglaterra, século XVIII. Tá? Ou digita lá Children Labor 18th Century. Digita lá, você vai ver um monte de fotos de criança trabalhando. Tá? E aí o que vai acontecer é que a gente tem uma série de crianças trabalhando, muitos acidentes nas fábricas, não há nenhuma forma de ajudar as pessoas que se acidentam. Então imagina uma criança de 10, 12 anos
que perde um braço num acidente numa fábrica. Ela não recebe nada, não ganha nada, não tem nenhuma ajuda de ninguém e tem uma vida, às vezes, inteira pela frente. Agora já era pobre com uma dificuldade ainda maior. Seria interessante que essa pessoa, ao ficar doente, que essa pessoa, a ter algum problema mais grave de saúde, como eu falei, perder um braço, uma perna, alguma coisa assim, que ela tivesse algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, mas não existia. Se você ficasse velho e não pudesse mais trabalhar, não existia aposentadoria. Não existia uma limitação de horas de trabalho, não existia a ideia de um descanso remunerado ou férias. Nada disso existia. E do outro lado, a gente tem uma sociedade em que você tem uma quantidade gigantesca de pessoas muito, muito pobres, vivendo em péssimas condições de vida, e uma quantidade muito pequena de pessoas que são muito, muito ricas. Isso começou a gerar uma série de críticas. E aí as pessoas começam a criticar esse liberalismo, dizendo, olha só, venderam para a gente uma ideia que não era factível. Uma ideia de que, na verdade, o que acaba acontecendo é que esse melhor dos mundos, ele não acontece. E aí começa a se questionar o liberalismo. Será que ele vai fazer uma sociedade tão boa assim? Basicamente, pessoal, a gente vai falar de duas críticas a esse liberalismo. Uma primeira crítica é a crítica marxista, tá? É a crítica feita por Karl Marx. Existe uma crítica anterior, que seria ali a ideia dos socialistas utópicos, tá? A gente vai falar disso num outro momento. Essa crítica marxista é uma crítica revolucionária. Gente, a ideia de revolução às vezes fica um pouco contaminada, né, pelo que a gente vê e lê na imprensa, Facebook e outras redes sociais aí da vida. Revolução é apenas a ideia de uma mudança da sociedade, uma mudança radical. Mas, de novo, a palavra radical, né, costuma ter aí uma conotação ruim. É apenas a ideia de uma mudança pela raiz. Para o Marx, e a gente vai ver isso também um pouco mais lá na frente, o capitalismo não tem muito conserto. Então precisamos construir uma nova sociedade. Por isso a ideia de uma revolução. Por outro lado, a gente tem uma segunda vertente de crítica. Veja, gente, existem várias críticas à ideia do liberalismo, tá? Nós vamos falar agora de duas, a marxista e a segunda crítica, que eu vou chamar de keynesiana, ou seja, a ideia de que o capitalismo ele não é tão ruim, mas ele precisa ser mudado em algumas coisas para evitar possíveis absurdos, para evitar possíveis explorações que são eticamente inaceitáveis, para evitar problemas de desemprego, como o próprio Keynes coloca também no livro dele, A Teoria Geral. Ok? Nesse caso, a gente não vai desmontar o capitalismo e montar uma outra sociedade. O capitalismo é bom. O que ele precisa é de uma reforma. Então, se a crítica marxista é uma crítica revolucionária, a crítica de quem defende a intervenção do Estado na economia é uma crítica reformista. Mantém o capitalismo. Todavia, o Estado deve intervir para regular determinadas questões e evitar erros, problemas ou qualquer questão que a sociedade julgue não aceitável para aquele momento. Ok? Então a gente tem uma primeira crítica marxista e uma segunda crítica keynesiana. A ideia de construir uma nova sociedade, que no caso do Marx é construir uma sociedade socialista, e para o Keynes e para os autores que defendem uma intervenção maior do Estado na economia mantendo o capitalismo, a ideia de manter o capitalismo e o Estado fazer algumas intervenções para melhorar a situação onde ela se mostra ruim. Ok, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.